Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Nesse vídeo vamos falar sobre a trigonometria no triângulo retângulo e vamos ver 3 razões trigonométricas, resumindo aí um pouco o que está na apostila. Você vê um triângulo ABC, que é retângulo em A, tem um ângulo reto em a hipotenusa mede A e os catetos medem B e C. Além do ângulo reto, esse triângulo tem outros 2 ângulos, que são os ângulos alfa e beta. Por definição, o seno do ângulo alfa é igual à razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo alfa mede B e a hipotenusa mede A, então a razão é B sobre A, ou seja, o seno de alfa é B sobre A. Também, por definição, o cosseno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa e a medida da hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo alfa é C e a hipotenusa, nós já sabemos, é A. Então a razão é C sobre A. A terceira razão trigonométrica que a gente vai ver é a tangente. Por definição, a tangente do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa e a medida do cateto adjacente a esse mesmo ângulo. O cateto oposto ao ângulo alfa mede B e o cateto adjacente mede C, então a razão é B sobre C. Então veja só, seno de alfa, B sobre A, cosseno de alfa, C sobre A, tangente de alfa, B sobre C, nesse caso, considerando essas medidas. E olha só, se a gente calcula a razão entre o seno do ângulo alfa e o cosseno do ângulo alfa, essa aí é uma outra maneira de calcular também a tangente do ângulo alfa. Número 1. Agora é com você, estudante. Escreva as razões trigonométricas do ângulo beta da figura acima. Caso a figura está abaixo, eu reproduzir ela aí também. Bom, o seno do ângulo beta é igual à razão entre o cateto oposto ao ângulo beta e a hipotenusa. Veja que o cateto oposto, ou seja, o cateto que está na frente, de frente para beta, é o cateto que mede C. E a hipotenusa continua sendo A, essa não muda, porque a hipotenusa é sempre o lado que está oposto ao ângulo reto. Então a razão nesse caso fica C sobre A. O cosseno do ângulo beta é igual à razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo beta e a hipotenusa. O cateto adjacente, ou seja, o cateto que tem lado comum ao ângulo beta, é o cateto B. E a hipotenusa, como a gente sabe, é A. Portanto, a razão, o cosseno de beta é B sobre A. A tangente do ângulo beta é a razão entre a medida do cateto oposto a beta e a medida do cateto adjacente a beta. Então, a razão é C sobre B. Então, repetindo, seno de beta, C sobre A, cosseno de beta, B sobre A, tangente de beta, C sobre B, considerando essa situação específica com essas medidas. Número 2. No PET 6, vimos o teorema de Pitágoras. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Letra A. Qual é a medida da hipotenusa A? Veja que os catetos medem 6 cm e 8 cm. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa A ao quadrado é igual ao cateto que mede 6 ao quadrado mais o cateto que mede 8 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, então fica A ao quadrado igual a 36 mais 64. 36 mais 64 é 100, então A ao quadrado é igual a 100. Calculando a raiz quadrada nos dois membros, fica A igual a raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10, então A é igual a 10. Portanto, anota aí, a medida da hipotenusa é 10 centímetros. Veja que eu coloquei essa medida ali na figura também. Letra B. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Só olhar aqui na figura, né? É o cateto AB, 8 centímetros. Letra C. Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui. O cateto oposto é o cateto AC, que mede 6 centímetros. Letra D. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo beta? Cateto adjacente ao ângulo beta agora é
é o cateto AC, que mede 6 centímetros. E letra E, qual é a medida do cateto oposto ao ângulo beta, ou seja, que está aqui de frente para o ângulo beta? É o cateto AB, que mede 8 centímetros. Letra F, determine o seno de alfa. Agora que a gente já sabe quais são os catetos, qual é a hipotenusa, qual cateto está oposto a qual ângulo, qual cateto é adjacente a qual ângulo, eu vou colocar apenas as razões aí, tudo bem? Então, olha, seno de alfa, a razão é 6 sobre 10, simplificando fica 3 quintos, e a representação decimal de 3 quintos é 0,6. Agora o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é 8 décimos, simplificando 8 décimos fica 4 quintos. E a representação decimal de 4 quintos é 0,8. Tangente de alfa. Tangente de alfa é 6 oitavos, simplificando fica 3 quartos, e a representação decimal de 3 quartos é 0,75. Só lembrando que a representação decimal de uma fração a gente descobre dividindo o numerador pelo denominador. Então, 3 dividido por 4 dá 0,75. A gente aplicou esse mesmo raciocínio nas razões anteriores. Agora o seno de beta. Seno de beta, 8 décimos, simplificando 4 quintos. E a representação decimal de 4 quintos é 0,8. Agora o cosseno de beta, a razão é 6 para 10, 6 décimos, simplificando fica 3 quintos, que a representação decimal de 3 quintos é 0,6. Agora, a tangente de beta. A razão é 8 sextos e simplificando fica 4 terços. E a representação decimal aproximada de 4 terços é 1,3. Eu falo aproximado porque o resultado da divisão de 4 por 3 é uma dízima periódica. Letra G. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? O perímetro de um triângulo é igual à soma das medidas dos 3 lados, ou seja, 10 centímetros mais 8 centímetros mais 6 centímetros, e isso é igual a 24 centímetros. Letra H. Qual é a medida da área desse triângulo? Como o triângulo é retângulo, um dos catetos pode ser a base e o outro a altura do triângulo. A área de um triângulo é a medida da base vezes a medida da altura dividido por 2, ou seja, a área é igual a 8 centímetros, que é a medida de um cateto, vezes 6 centímetros, que é a medida do outro cateto, dividido por 2. O resultado dessa operação é 24 centímetros quadrados. Letra I. Represente na figura a altura H desse triângulo em relação à hipotenusa. Qual é a medida dessa altura? Veja, a altura H relativa à hipotenusa é esse segmento de reta que eu tracei em vermelho. Ele parte lá do vértice do ângulo reto, do ângulo A, e forma também um ângulo reto no encontro com a hipotenusa. Na atividade anterior, a gente calculou a área do triângulo e nós vimos que ela é igual a 24 centímetros quadrados. Porém, considerando agora a hipotenusa como base, a área desse triângulo também pode ser calculada dessa forma. A medida 10 da hipotenusa vezes a medida da altura, que está indicada aí por H, dividido por 2. Como 24 centímetros quadrados e 10 vezes H sobre 2 indicam a medida da área desse triângulo, a gente pode igualar esses dois valores. Então, 10H sobre 2 é igual a 24. Agora a gente passa o 2 multiplicando para o segundo membro. Ele estava dividindo 10H no primeiro membro, então ficou 10H igual a 24 vezes 2, ou seja, 10H é igual a 48. E dividindo os dois membros da equação por 10, a gente encontra a medida de 4,8 centímetros para a altura H. Letra J. No PET volume 6 demonstrou-se as relações métricas no triângulo retângulo. Esse quadro mostra essas relações métricas, inclusive o Teorema de Pitágoras. Nós já falamos sobre várias delas lá no PET 6. Continuando, vamos relembrar? Observe a figura abaixo. Use a medida da altura H que você calculou anteriormente na letra I e aplique o Teorema de Pitágoras para encontrar as medidas m e n das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Veja aí que eu coloquei na figura as medidas da altura e da hipotenusa que a gente encontrou anteriormente. Para calcular a medida da projeção m, a gente tem que aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo que eu marquei na cor vermelha. Nesse triângulo retângulo vermelho, a hipotenusa mede 8 centímetros, um dos catetos, que é a altura do triângulo maior, mede 4,8 centímetros e o outro cateto
é a projeção m. Então, aplicando o teorema, fica 8 ao quadrado igual a 4,8 ao quadrado mais m ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 4,8 ao quadrado é 23,04, então 64 é igual a 23,04 mais m ao quadrado. A gente passa o 23,04 subtraindo para o primeiro membro, aí fica 64 menos 23,04 igual a m ao quadrado. Então, 40,96 igual a m ao quadrado. Calculando a raiz quadrada, fica raiz quadrada de 40,96 igual a m. E a raiz quadrada de 40,96 é 6,4. Tem várias formas de calcular isso. Você pode transformar 40,96 em uma fração, por exemplo, e calcular a raiz quadrada do numerador e do denominador. A fração que vai ser o resultado dessa raiz, a representação decimal dela vai ser 6,4. Mas enfim, a medida da projeção m é igual a 6,4 centímetros, eu indiquei essa medida na figura. A gente também tem que calcular a medida da projeção n. Na verdade, nem preciso usar o teorema de Pitágoras de novo, mas a atividade está pedindo para usar, então a gente vai usar. Só que agora a gente vai usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo menor, esse triângulo aí da direita, que a gente vê aí na corzinha em azul. Esse é um triângulo retângulo também. Nesse triângulo, a hipotenusa mede 6 centímetros, o cateto, que é a altura h do triângulo maior, tem 4,8 centímetros, e o outro cateto é a projeção n. Aplicando o teorema de Pitágoras, fica 6 ao quadrado igual a 4,8 ao quadrado mais n ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, e 4,8 ao quadrado é 23,04. Então, 36 igual a 23,04 mais n ao quadrado. A gente passa 23,04 subtraindo para o primeiro membro, aí fica 36 menos 23,04 igual a n ao quadrado. Fazendo essa subtração no primeiro membro, fica 12,96 igual a n ao quadrado. Calculando a raiz quadrada, a gente tem aí que a raiz de 12,96 é igual a n. Da mesma forma que a gente fez ali no primeiro cálculo, que a gente calculou a raiz quadrada de 40,96, a gente pode aplicar o mesmo método aqui para a raiz quadrada de 12,96 e aí a gente vai encontrar o resultado 3,6. Então, a medida da projeção n é igual a 3,6 centímetros. Compare se a medida da altura h corresponde à mesma medida da altura que você calculou na letra I, multiplicando m por n e efetuando a raiz quadrada sobre o produto encontrado. Essa equação aí, h igual a raiz quadrada de m vezes n, vem de uma relação métrica que envolve aí a altura e as projeções. Substituindo m por 6,4 e n por 3,6, fica h igual a raiz quadrada de 6,4 vezes 3,6. Multiplicando os valores, fica h igual a raiz quadrada de 23,04. E a raiz quadrada de 23,04 é 4,8. Portanto, h, nesse cálculo aí, é igual a 4,8 centímetros. Então tá tudo beleza, a gente encontrou a mesma medida que a gente já tinha encontrado para a altura anteriormente. Depois, confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa que você calculou na letra A, usando o teorema de Pitágoras. Bom, a medida A da hipotenusa é igual à soma das medidas das projeções m e n. Substituindo m por 6,4 e n por 3,6, fica A igual a 6,4 mais 3,6, essas medidas em centímetros, então A igual a 10 centímetros. Agora, aplicando o teorema de Pitágoras, a gente já fez isso lá na letra A, mas vamos fazer de novo aqui rapidinho. A ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. A ao quadrado igual a 64 mais 36. 64 mais 36 dá 100, então A ao quadrado é igual a 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, A é igual a 10 centímetros. Então, a gente encontrou a mesma medida de A para a hipotenusa nos dois cálculos. Também, compara as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pelas suas projeções correspondentes. Veja que 8 ao quadrado é 64, a medida de um dos catetos aí, né? A ao quadrado dá 64, e A vezes M é igual a 10 vezes 6,4. O resultado dessa multiplicação é 64, então a gente encontrou a mesma medida de 64 centímetros quadrados, mesma coisa aí de elevar
o cateto 8 ao quadrado. Agora o outro cateto mede 6 centímetros. Veja aí que 6 ao quadrado dá 36. E A vezes N é igual a 10 vezes 3,6. O resultado dessa multiplicação é 36. Então a gente encontrou a mesma medida de 36 centímetros quadrados. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.